E aí, beleza? Hoje é terça. Eu achava que hoje era segunda. Eu fiquei sabendo que ontem era segunda, já era umas 10 horas da noite. Então, por isso que ficou sem vídeo ontem. Mas vamos lá. STF contesta Bolsonaro e diz em nota que nunca proibiu o governo federal de atuar contra a pandemia. STF informa que não é verdadeira a afirmação que circula em redes sociais. Jair Bolsonaro e apoiadores também já afirmaram diversas vezes que a STF teria bloqueado medidas federais. Eu já falei sobre isso aqui. Basicamente, o que o STF falou na decisão deles do início de abril é que estados e municípios definiriam as diretrizes do lockdown e das medidas de segurança e o governo federal apenas apoiaria estados e municípios. Então, quando estados e municípios pedissem alguma coisa para o governo federal mandava. Foi isso que o STF decidiu há quase um ano atrás, né, em abril do ano passado, 9 meses atrás. Aqui repete o que está lá em cima. No texto, o STF... Eu odeio isso, o STF, como se o STF fosse uma pessoa. Não, um dos ministros do STF soltou essa nota e eles falam que foi o STF inteiro. Não, foi um dos ministros. A decisão pode ter sido 11-0 ou 6-5. Mas de qualquer jeito, quem soltou a nota foi um ministro, não foi o STF. Apesar que os ministros do STF gostam de achar que eles são o STF. Isso significa então que a mulher de um dos ministros tá traindo esse ministro com todos os outros ministros, né? Já que cada ministro é o STF, se a mulher de um tá dormindo com esse STF, mas esse outro ministro também é o STF, então ela também tá dormindo com esse. STF é uma instituição, não é uma pessoa. Parece que os ministros do Supremo não sabem distinguir isso. Ou pelo menos os jornalistas que divulgam essas coisas não sabem distinguir isso. No texto, a STF informa que, abre aspas, não é verdadeira a afirmação que circula em redes sociais. Apoiadores do governo, além do próprio presidente, vem fazendo afirmações do tipo para rebater cobranças sobre a atuação da União no combate à pandemia. Então eu estou trazendo essa reportagem justamente do G1, né, para mostrar que é um veículo de esquerda trazendo essa desinformação. É um ministro do Supremo trazendo a desinformação, trazendo a mentira, e um veículo de esquerda propagando a desinformação que o ministro do Supremo traz. Abre aspas aqui de novo. Na verdade, o plenário decidiu, no início da pandemia, em 2020, que União, Estados, Distrito Federal e municípios têm competência concorrente na área de saúde pública para realizar ações de mitigação dos impactos do novo coronavírus. Esse entendimento foi reafirmado pelos ministros do STF em diversas ocasiões. O STF, em várias ocasiões, diversas ocasiões, como ele fala ali, acha que o povo brasileiro tem cara de palhaço. Basicamente. E por várias vezes a maioria do povo tem, né? Porque eles acreditam nesse tipo de coisa. O STF fala uma coisa, alguns meses depois eles vão lá e falam que todo mundo entendeu errado e o povo acredita na segunda afirmação. É que nem o governador de Nova York, em maio ou junho do ano passado, trouxeram a informação que 66% dos casos, ou seja, 2 em cada 3 casos, estavam acontecendo nos asilos, né, nas casas de idosos. E 1 em cada 6, 16%, estavam acontecendo dentro de casa, ou seja, pessoas fechadas em casa no lockdown. Então, 5 em cada 6 pessoas estavam pegando o vírus ou em casa ou na casa de isolamento. E agora, alguns meses depois, agora não, né, já faz uns 2, 3 meses, o governador de São Paulo, não, perdão, o governador de Nova York diz que é mentira, que ele nunca falou isso. Ele diz que ele nunca colocou pessoas infectadas
em asilos, em casas de repouso, quando ele fez, tem prova que ele fez. Então, eles tomam uma ação no passado, alguns meses depois, eles veem que aquela ação foi errada, eles não deviam ter feito aquilo, e eles querem falar que é mentira, que eles nunca tomaram aquela ação. É basicamente isso que acontece. É que nem o que eu falei num vídeo semana passada, que alguns jornalistas de extrema esquerda estavam querendo dizer que a pandemia começou na Itália e nos Estados Unidos, em vez de ter começado na China, porque eles querem defender o país asiático. Então, assim, pessoas no poder querendo espalhar desinformação, né, querendo mudar a história, querendo mudar os fatos para apoiar o seu lado, basicamente. E muita gente acredita. Eu tava conversando ontem com... Eu levei o cachorro no parque de cães, tinha outro cara lá, a gente começou a conversar de política. Eu falei pra eles algumas coisas que eu já trouxe aqui nos vídeos. Só que assim, eu falei como se todo mundo soubesse daquilo, daquelas informações. E ele falou que ele nunca tinha ouvido falar daquilo. Aí eu passei pra ele as fontes que eu tinha pego cada uma das informações: Washington Post, New York Times, Universidade de Yale, Cambridge, grandes jornais de esquerda, grandes universidades famosas no mundo inteiro, comprovando o que eu tava falando pra ele. Então, assim, a gente vê, principalmente personagens políticos, né? As pessoas que estão no STF são personagens políticos, elas são colocadas lá politicamente, elas são colocadas lá por um político, né, pelo presidente do país. Então o cargo de ministro do STF é um cargo político, assim como o cargo de ministro do Executivo é um cargo político. Continuar aqui o que eles falam. Ou seja, conforme as decisões, é responsabilidade de todos os entes da federação adotarem medidas em benefícios da população brasileira no que se refere à pandemia. Tem um estudo que saiu... Perdão, tô com a garganta um pouco seca. Tem um estudo que saiu no final do ano passado que falava que 87% das pessoas que foram internadas com o vírus, 87% das pessoas internadas tinham 17... Eu não lembro exatamente qual que é a nomenclatura usada, é unidade por milhão, eu acho. Mas tinha 17 ou menos de vitamina D no sangue. Nenhuma pessoa com mais de 23 foi internada. Então 100% das pessoas tinha menos de 23 unidades de vitamina D no sangue. Eu tenho 37. Isso significa que se eu pegar, eu não vou ser internado? Não. Significa que a chance de eu ser internado é muito baixa. Praticamente zero. Até porque 23 para 37 é uma diferença grande. Mas a gente vê, por exemplo, que você fazer caminhada ao ar livre, pegar sol, né, praia, você ir na academia, essas coisas ajudam na produção de vitamina D no corpo. Você ficar dentro de casa não ajuda. Então quando o presidente vai lá e fala, as pessoas deviam poder se exercitar, e o governador fala que não, e o STF vai lá e concorda com o governador, em vez de concordar com o presidente, o STF está basicamente falando, deixa todo mundo em casa, porque daí o número de pessoas internadas aumenta, diminui o número de leitos, a gente pode manter todo mundo em casa, e assim a gente fala que o governador está certo e o presidente está errado.
que se tivesse mais gente na rua, mais gente estaria no hospital. O que não é verdade. Já falei do que aconteceu lá no estado de Nova York, né? 5 em cada 6 pessoas pegaram o vírus ou dentro de casa ou dentro das casas de repouso. Aqui no Brasil, eles não fazem esse tipo de pesquisa. Óbvio, né? Ou se fizesse, eles não iam divulgar, porque isso ia mostrar que o presidente está certo e ninguém na mídia quer falar que o presidente está certo. Mas é isso, o STF querendo mudar o passado, né? Falar que eles não fizeram uma coisa quando eles fizeram. Aqui tem um pouco do... Isso daqui é meio que opinião de quem foi que escreveu isso daqui. Fernanda Vivaz e Márcio Falcão, da TV Globo de Brasília. Ao longo do ano passado, o STF analisou processos que discutem as formas de atuação de 3 esferas do governo, federal, estadual e municipal, para combater a pandemia. Em decisão em abril e maio, os ministros fixaram entendimentos no sentido de que estados e municípios também podem determinar regras de isolamento, quarentena e restrição de transporte e trânsito em rodovias para combater a epidemia do coronavírus. Em setembro do ano passado, a pandemia deixou de ser considerada uma pandemia e passou a ser considerada epidemia, mas em dezembro ela voltou a ser considerada pandemia. Isso é pelo número de pessoas infectadas no mundo. Né? Quando você atinge um certo número de pessoas infectadas em vários países do mundo, passa a ser pandemia. Né? Quando um só país acima de um certo número de pessoas infectadas, é uma epidemia. Quando é uma região do país só que está tendo esse problema, é uma endemia. Se eu não me engano, é assim a nomenclatura. Então, enquanto estava só em Wuhan, na China, era uma endemia. Estava só naquela região da China. Quando vários países no mundo começaram a ter esse problema, a gente passou a ter várias epidemias ao redor do mundo, e quando o valor começou a ficar muito alto no mundo inteiro, passou a ser uma pandemia. As prefeituras e os governos estaduais têm ainda competência para definir a lista de atividades essenciais, aquelas que não sofrem restrições de funcionamento em meio à pandemia. Vale lembrar que existe uma lei dizendo que cabe à esfera executiva federal definir atividades essenciais. Tá? Porque o que é essencial? Depende. Para mim, uma coisa é essencial. Para o meu vizinho, outra coisa é essencial. Você pega um cara que tem um comércio pequeno, para ele, aquele comércio é essencial para colocar comida na mesa. Né? O filho dele vai passar fome se o comércio estiver fechado. Então, aquela lojinha pequena de 20 metros quadrados é essencial para aquela família. Para mim, essencial é a padaria, o mercado, é a farmácia, basicamente. Né? Mas o que eles colocam como essencial? Grandes lojas e mercado e farmácia, basicamente. Quando eu digo grandes lojas, eu passei na frente de uma loja de material de construção, 2 lojas de material de construção aqui onde eu moro. São 2 porque fica uma quase em frente à outra, né? Então quando eu passei, eu acabei passando na frente das 2. As 2 estavam abertas. Mas no início do ano passado, quando o governo federal falou que material de construção era essencial, o governador falou que não era e ele queria as lojas de construção fechadas. Até onde eu me lembro, eu não vi, pelo menos em lugar nenhum, o governador aqui de São Paulo falar que as lojas de material de construção
são essenciais. Elas são essenciais, obviamente, né? Porque se a privada aqui parar de funcionar, eu não vou ter como usar o banheiro. Se o chuveiro parar de funcionar, eu não vou ter como tomar banho. Então, saneamento é essencial. Logo, loja de material de construção acaba sendo essencial. Mas é isso, o STF querendo espalhar mais uma desinformação. Pra variar. Não, não é pra variar, eles sempre fazem isso. Mas, por enquanto, só isso. Eu vou trazer... eu vou trazer mais vídeo hoje, né, já que eu não trouxe vídeo ontem. O vírus pode sobreviver na comida, é o que diz a China, pelo menos. E algum outro que eu esqueci agora, que são os dois mais importantes, né, digamos assim. Que é sobre as medidas... É sobre as pessoas que não... As pessoas que não fizerem o que o governo fala na Alemanha vão ser colocadas... Vão ser forçadas em campos de isolamento. Isso é um pouquinho famoso, né? Acho que isso aconteceu na década de 40. Mas por esse vídeo é isso. A gente se vê no próximo. Se inscreve, deixa like. Valeu.